Atos 3:1. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e seu tornozelo se firmaram. E saíram, e saltando eles, pois em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos por parte aqui, irmãos, procurar aproveitar o máximo possível do texto que a gente leu. O primeiro versículo, Pedro e João, eles estavam subindo para a oração no templo, na igreja lá, local chamado a Formosa. E o que me faz aqui refletir, eu acredito que eu já havia meditado com a igreja sobre esse assunto inicial, não vou focar nele, mas é válido recapitular, é válido lembrar. A gente vê que Pedro e João, eles tinham personalidade diferente. Lembra quem era Pedro? Quem era João? Pedro era explosivo, aquele, vamos dizer assim, que quer tudo para ontem. Ele não sabe esperar. Tem que ser ontem, tem que ser logo. Se for amanhã, nem quero. É o tipo que era o Pedro, explosivo. Certa vez ele pegou a espada e fez o que com a espada, igreja? Cortou a orelha do soldado. E o João, como era o João? O João era chamado de apóstolo do amor. Ele pregava da forma, levando amor, sereno, tranquilidade, paz. Então a gente vê que há uma grande, vamos dizer assim, um era explosivo, o outro era calmo, mas estavam todos juntos vivendo o propósito da fé. Inicialmente eu gostaria que você refletisse isso, levando para a sua casa, para o seu trabalho, até para a igreja aqui. A gente vai se deparar, irmãos, com pessoas que nem sempre vai ter o mesmo comportamento que o nosso. Já viu aquele ditado assim? Deus pegou a sua forma e jogou fora? Não fez nenhum igual. Até o seu DNA é diferente do outro. E aí tem gente que fica assim, mas eu queria que o marido fosse assim, igual eu queria que a esposa fosse. Não é, irmãos. É ou não é verdade? Não é. Muitas vezes pode ter semelhanças, pode, não se descarta essa possibilidade. Mas a gente vê duas pessoas com comportamento diferente vivendo o propósito. Qual que era o propósito? Ir para o templo orar, ir para exercer a fé, ir para buscar a Deus. Então, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na escola, sempre vai ter pessoas na sua volta diferente do seu comportamento. A mensagem que eu deixo aqui, irmãos, saiba lidar com ela, saiba viver com ela, saiba estar no meio dessas pessoas,
Porque às vezes a gente logo se isola, a gente logo quer ficar quieto na nossa. Não, eu não estou de acordo, essa pessoa é para frente, essa já é mais parada. Não, irmão, saiba lidar com as pessoas. Jesus sabe lidar com a gente, né? Ele sabe, irmãos, como agir comigo, com você. Ele sabe como tratar conosco. Então, proposta inicial: vai ter pessoas com características diferentes à sua volta. Irmãos, não fuja do propósito por causa dessas características. Eu deixei de ir na igreja porque eu não gosto do tipo do pastor, ou do obreiro, ou do irmão. Eu vou sair desse trabalho porque tem gente ali que é explosivo, ou é mais calmo, mais quieto. Para com isso, irmãos, viva o propósito. Esteja diante da fé e vida que segue servindo a Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. É um bom início aí para nós refletirmos. Versículo 2, está escrito assim: e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Amém. Vamos entender isso aqui, igreja. O texto, versículo 2, nos mostra claramente que ele não andava, era coxo, né? Tinha a deficiência física. Veja que desde o ventre da mãe era paralítico, coxo. E a gente vê que claramente esse homem, ele era levado de um lado para o outro. O texto fala que ele era colocado, era colocado à porta do templo chamada Formosa. A primeira, irmãos, lição aqui no versículo 2, eu fico analisando a condição desse homem coxo. Essa condição simboliza a incapacidade do ser humano de se libertar por si mesmo das ou de qualquer situação que o mundo propõe. Veja que esse homem, ele dependia de pessoas, ele precisava da ajuda de um, de outro, no seu dia a dia. Muito fico refletindo aquilo que Jesus disse, que nós precisamos dele em todo momento. Qual é o texto? Lá de João 15: sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus a gente não tem liberdade, sem Jesus nós não temos cura, sem Jesus a gente não tem salvação, sem Jesus a gente não tem, irmãos, como viver o propósito que Deus tem para nós. A dependência de Cristo, ela é para sempre. Ainda que você já aceitou Jesus, mas todos os dias da sua vida, eu e você, nós vamos precisar dele. Então eu vejo aqui que uma pessoa que precisa de uma libertação, de uma cura, de uma vitória, de um milagre, sempre vai ter, irmãos, que contar com a ajuda do próximo, principalmente da ajuda de Deus, né? Essa é aqui a parte inicial. Esse homem sozinho ele não conseguia. Sozinho, irmãos, ele não vai. Entenda, irmãos, tem gente que sozinho tenta se libertar, não vai. Tem gente que sozinho tenta, vamos dizer assim, ser curado, ser liberto, a vida ser transformada. Embora a gente está cheio de coisas que o mundo pode nos proporcionar, facilitar, irmãos, uma libertação de uma dependência do álcool, da bebida, né? ou até do cigarro, até das drogas, mas muitas vezes a pessoa não é liberta completamente. Muitas vezes a pessoa ela apenas, ela acaba escondendo algumas coisas. Eu já vi pessoas, nada contra quem procura meios, né, para tratamento, mas quando se fala de vício, irmãos, muitas vezes é só maquiagem. Sabe do que eu estou dizendo, né? É só momentâneo. Eu conheci pessoas, claro que tem gente que fez e saiu do vício,
Mas vamos dizer assim, o índice é pouco. A maioria das pessoas que fazem isso ou aquilo, buscando meios humanos para se livrar de um vício, irmãos, ela fica presa anos e anos. E a família que paga, né? É caro, caríssimo. Eu acompanhei um caso recente, a mãe já de idade, né, pagando tratamento para o filho, que era ali alcoólatra, irmãos, e fez tratamento em Cuiabá, fez tratamento na cidade, no interior, fez tratamento em tanto lugar, estava só maquiando, toda vez que saía, corria lá para o vício da bebida. A verdadeira libertação está onde? Na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação verdadeira nós encontramos em Cristo, na palavra de Deus. Outra coisa que eu quero aqui apontar, irmãos, mostrando ainda o versículo 2, veja que algo impedia daquele homem de entrar no templo. Até a gente pode analisar aqui, aonde ele era colocado? Na porta. A pergunta que eu fiz de manhã e à tarde no culto, aqui para você hoje, existe algo que te impede entrar na presença de Deus? Porque para nós não é apenas entrar na igreja, não é entrar no templo. O que nos interessa hoje, irmãos, é viver na presença de Deus. É estar na presença de Deus. Para aquele coxo, algo impedia dele entrar no templo. Para nós hoje a pergunta é: o que te impede de entrar na presença de Deus? Tem muita gente que tem empecilhos, tem barreiras, vamos pontuar algumas coisas aqui: o pecado, vamos dizer assim, a carnalidade, o mundo, a dureza do coração, a falta do perdão. Então, se a gente for pontuar aqui, irmãos, tem tantos fatores que têm impedido das pessoas entrarem na presença de Deus. Tem gente que diz assim: eu tenho Deus. Uma coisa é ter Deus, outra coisa é viver na presença de Deus. Tem muita gente, irmãos, que está se enganando. Não, eu já aceitei Jesus como meu único e Salvador. Aí depois, irmão, desandou, saiu fora, o mundo fala que a palavra desviou. Eu não acredito propriamente num desviado, porque quem se converte de verdade não se desvia. Mas tem aqueles que falam e a gente não debate. Mas no meu ponto de vista não existe desviado, porque quem está firmado, irmãos, até o fim ela vai viver. Amém? É um pensamento meu, diante da leitura que eu tenho. Mas cada um pode tirar suas conclusões, e nada contra quem acha que existe os desviados, né? Mas olhando